Irmãos, quero saudá-los todos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos para o primeiro livro da Sagrada Escritura. Vamos para os capítulos iniciais desse capítulo 3 de Gênesis. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre a necessidade da evangelização, ou responder a pergunta: por que devemos evangelizar? Talvez você tenha uma resposta para essa pergunta bem correta, talvez básica, mas correta. Mas eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre os fundamentos da evangelização, essa necessidade de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus a outras pessoas. Então, por favor, abra em Gênesis 3, vamos ler do verso 1 ao verso 7, meus irmãos. Assim a palavra do nosso Deus. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, coseram folhas de figos, fizeram para si aventais. Agora vá para o verso 15. Deus diz: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Sua cabeça, vamos orar. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu santo Filho e nosso Senhor e Salvador, nós rendemos graças e louvores. Agradecemos pela rica oportunidade que temos, nosso Deus, de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor agora. Pedimos ao Senhor que alimente nossa alma, que nos encha de regozijo e de alegria na tua presença. Que nos faça, Senhor Deus, profundidade, Senhor Deus, entender as necessidades de evangelizar, de pregar a tua palavra, de levar o santo evangelho adiante. Nosso Deus, obrigado por nos permitir cultuá-lo, por nos ensinar a adorar o Senhor tão somente como tua palavra assim diz. Somos gratos por isso, Senhor, pela tão grande oportunidade que temos recebido do Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre, nosso Deus, ainda que não mereçamos, mas por causa dos méritos de Jesus, teu santo Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, meus irmãos, como vimos aqui, Gênesis 3 trata sobre os eventos que desgraçaram toda a humanidade. Queda do homem. Por que devemos evangelizar? Em suma, nós devemos evangelizar por causa de Gênesis. É justamente por causa de tudo isso que nós acabamos de ler que faz urgente a necessidade de evangelização. Isso porque é em Gênesis 3 que começa toda a tragédia da história humana. A desgraça do homem, a tragédia humana, começa aqui no capítulo 3. Antes de Gênesis 3, não havia necessidade de
pregação, não havia necessidade de evangelização. Ninguém precisava ouvir sobre a graça salvífica. Ninguém precisava ouvir sobre se arrepender de pecados. Não havia pecados. Ninguém precisava de Cristo Jesus para ser salvo, porque não havia ninguém perdido em Gênesis 3, antes de Gênesis 3. Mas em Gênesis 3, toda a desgraça começa. Ninguém precisou ser evangelizado antes de Adão. Ninguém evangelizou Adão. Ninguém evangelizou Eva. O primeiro casal, Adão e Eva, não foram evangelizados. Gênesis 2 nos mostra claramente isso. Simplesmente foram criados por Deus e eles já receberam as instruções divinas ali, Adão e depois Eva, para dar prosseguimento à sua tarefa como criaturas do Senhor. Mas nem mesmo Adão, irmãos, precisou evangelizar Eva quando ela foi criada a partir de sua costela. Porque Eva era pura de coração e ela não carecia de um salvador naquele momento. Ela não era uma pecadora quando foi criada por Deus. Não era, então, uma criatura caída quando foi criada pelo Senhor. Você não vai encontrar qualquer relato de evangelização em Gênesis 2. Você pode procurar minuciosamente. Você pode procurar nas entrelinhas. Se você encontra alguma coisa que sugira evangelização, você não vai encontrar. Não havia essa carência, nada disso. E mesmo antes de Eva, se você olhar para Gênesis 1, na criação de Adão, ele não teve necessidade de evangelização quando foi criado por Deus. A pergunta é, por que eles não precisavam ser evangelizados? E a resposta, claro, é porque não havia pecado, não havia desobediência no mundo até então. Não havia inclinações malignas em seus corações. Tudo estava bem para Adão e Eva naqueles primeiros 2 capítulos de Gênesis são, portanto, capítulos maravilhosos. Capítulo 1, a criação. Capítulo 2, a criação ela é continuada com foco especial sobre a criação do homem. Mas veja, somente coisas boas acontecem ali. Tudo estava muito bem. Deus havia criado um paraíso para o homem e havia criado, na verdade, um paraíso dentro do paraíso. O Jardim do Éden era um lugar dentro da terra que já era muito boa. Deus havia criado um lugar especial para o homem, o jardim. Toda a criação, em Gênesis 1 e 2, é descrita como sendo boa. Está lá no relato. E o homem também é descrito como sendo muito bom. O homem é a coroa da criação de Deus, o ser humano. Não são os animais inferiores, não é a natureza e suas belezas, mas o homem é a coroa da criação. Quando Deus faz o homem, ele diz então que o homem é muito bom. Esse homem muito bom, nos seus primeiros dias, não precisava ser evangelizado. Ele não precisava do evangelho. Todos nós hoje precisamos do evangelho. Mas Adão e Eva não precisavam do evangelho de Deus. Porque não eram pecadores. Antes de Gênesis 3, não existia a necessidade da evangelização. Gênesis 3 é um divisor de águas na história da humanidade. Agora, depois de Gênesis 3, porém, a necessidade de evangelização é imprescindível e urgente. Então, se nós temos nas Escrituras o começo da história do mundo, numa época em que o homem criado não precisava ouvir o evangelho, tudo estava muito bem para ele. Nós temos logo depois, em todos os demais livros e capítulos e versículos da Bíblia, uma história do homem caído, em que a evangelização é urgente e essencial, em que todos os homens, irmãos, a partir de Adão depois da queda, a partir de Eva, sua mulher, que também caiu em pecado, e deles, os seus descendentes, todos, sem nenhuma exceção, todos os homens, nossos filhos, nossos netos, as crianças de peito, todos precisam ouvir o evangelho da graça de Deus para serem salvos.
Porque não há salvação sem Cristo. E todos os homens nascem com a culpa de Adão, que é chamado de pecado original. Os seus amigos são todos pecadores. Escolha um deles. Escolha o melhor dos amigos. O amigo mais justo que você tem. Sua melhor amiga, ela é pecadora nata. O seu melhor amigo é um pecador nato. Todos são pecadores e são especialistas em pecar e pecar e pecar. Eles não têm nada a ver com Adão ou Eva antes da queda. Mas eles têm tudo a ver com Adão e Eva depois da queda. Essa é a tragédia humana. Uma época em que não havia necessidade ou carência do evangelho e uma outra época em que o evangelho é essencial. Nós estamos vivendo esta segunda época, em que o Evangelho de Deus é essencial para libertar os pecadores do cativeiro. Mas antes de entrar nas questões relativas a Gênesis 3, que nós lemos, deixe-me esclarecer algo sobre a evangelização. Nós precisamos saber o que a evangelização não é. Porque a ideia muitos têm sobre evangelização é completamente equivocada. Eu quero começar a tratar com vocês o que não é evangelizar. Primeiro, evangelizar não é entregar um folheto da Bíblia. Não é você sair na rua com um pedaço de um trecho bíblico, por exemplo, ou com algum texto que expresse uma verdade bíblica, que explique sobre Deus, sobre Cristo, sobre a salvação, entregar esse papel a uma pessoa. Não é evangelização. Se eu entregar um papel para alguém, ele pode nunca ler esse papel, ele pode rasgar esse papel, ele pode amassar esse papel e jogar numa lata de lixo. Isso não é evangelizar. Talvez você chegue em casa e diga, hoje eu evangelizei, hoje eu entreguei 100 folhetos sobre a Bíblia. Não é evangelizar. Guardem isso. Eu não estou dizendo que isto é errado. Eu estou dizendo que não é evangelho. Não é evangelização. Segundo, evangelizar não é orar pelas pessoas. Talvez você gaste tempo precioso de joelhos, orando pela salvação de almas, de pessoas que você ama, sua família, seus filhos, seu marido ou esposa, ou amigos preciosos, ou mesmo estranhos. Mas isso também não é evangelização. Uma vez, eu não estou dizendo que isto é errado, eu não estou dizendo que isto não é necessário, mas eu estou dizendo que não é evangelização. Terceiro, evangelizar não é ler a Bíblia em casa. Talvez você seja um exímio leitor das Escrituras. Talvez você se sente para ler sua Bíblia literalmente todos os dias, religiosamente. Mas isso não é evangelho. Isso não é evangelizar. Isso é ler as Escrituras, o que é algo muito bom e proveitoso, mas não pode ser confundido com evangelização. Quarto, evangelizar não é pronunciar jargões populares do evangeliquez. Talvez você converse com um amigo na seu círculo mais íntimo de amigos, no seu trabalho, você diga, olha, eu quero dizer uma coisa para você importante. Você diz, Jesus te ama. Você diz assim, gostaria muito se você fosse da minha igreja. Deus tem algo para você. E jargões desse tipo, sabe? Não é o evangelho. Isso não é evangelizar. Perceba que você pode falar com alguém sobre coisas relativas à Escritura e não evangelizar essa pessoa. Enchê-la de jargões evangélicos, não evangelizar. Quinto, evangelizar não é determinar em nome de Jesus alguma coisa. Você às vezes conversa com um amigo que está passando por muitos problemas de saúde, ou problemas financeiros, ou problemas de qualquer outra natureza, e você diz a ele, olha, eu vou orar por você. E você então levanta-se, faz uma oração e diz, eu determino em nome de Jesus
que o seu problema vá embora, que você fique curado da saúde, da doença, que você melhore financeiramente, seus problemas sejam resolvidos. Eu, servo do Senhor, determino. Isso não é evangelizar. Na verdade, isso é uma grande mentira. Isso nós não devemos fazer. Isso é errado. Determinar alguma coisa. As pessoas fazem muito isso. Sexto, evangelizar não é se juntar a um grupo de crentes ou participar de uma viagem evangelística. É mais interessante, não é? Porque às vezes a igreja organiza uma viagem para fazer Os planos é evangelizar uma pequena cidade, ou uma vila do interior, ou um bairro da cidade. Você, tô dentro, eu vou participar. Você vai com a turma. Mas sabe, você vai para brincar, você vai para conversar, você vai para curtir o momento com o pessoal, você vai para fazer uma selfie, você vai para colocar nas suas redes sociais, mas você não vai para pregar o evangelho. Então, participar de uma viagem evangelística não é evangelização se for feita nesses termos. Guardem essas coisas, irmão. Nada disso que eu mencionei, esses 6 pontos, é evangelização. E o que é evangelização, então? A palavra evangelização é derivada da palavra grega evangelion, que significa literalmente boa nova ou boa notícia, que é a mesma coisa que boa nova. Que grande notícia é essa? Que boa notícia é essa do Evangelho? A boa notícia do Evangelho é que a única solução para o problema que começou em Gênesis 3 está no Filho de Deus. Você tem essa notícia para dar. Evangelizar, portanto, é pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que venceu a morte e aquele que perdoa pecados. Isso é evangelização. Levar o nome do Senhor, pregar o nome do Senhor Jesus, pregar sua vitória sobre a morte por meio da sua morte na cruz do Calvário. Pregar que ele perdoa os pecados dos homens que forem a ele em fé e arrependimento. Isso é evangelismo. Sabe, irmãos, essa é a carência do mundo depois de Gênesis 3. As pessoas também falam muito sobre evangelizar e fazer missões. O que é fazer missões? Fazer missões é evangelizar em outras terras. A mesma coisa que você faz na sua terra, no seu bairro, na sua cidade, você faz então em outros lugares, mais particularmente em outros países de línguas distintas da sua língua materna. Significa pregar Cristo para pecadores de outras nações. É assim que nós comumente vemos missões. Evangelizar em outro lugar que não é o lugar de origem. Às vezes os povos cristãos se juntam para fazer missões em outras partes. Algumas igrejas cooperam juntas para fazer missões em outra cidade. Imagine que a Igreja Batista Bom Samaritano vai se juntar com a Congregação Batista em José de Freitas e nós vamos juntos unir as forças desses irmãos para começarmos um novo trabalho numa nova cidade que tenha ou não tenha uma igreja bíblica, e nós vamos unir nossos esforços para começar um projeto novo ali. Isso é evangelizar, fazer missões em outro lugar. Agora imagine que essas duas igrejas, ou talvez mais uma igreja, se junte a uma missão maior. Nós vamos enviar um homem da nossa igreja para fazer missões num outro estado, não no Piauí, mas ele será enviado para o sul do Brasil, e ali ele vai pregar o evangelho. É uma missão maior, vai requerer mais esforço de cada um de nós para manter essa obra viva funcionando. Nossas orações, nossos recursos financeiros, todas estas coisas serão necessárias para uma missão assim. Agora imagine, irmãos,
e essas 3 igrejas, ou talvez mais algumas igrejas, se juntem a nós e saibam do nosso projeto, o projeto de enviar um homem para pregar o nome do Senhor Jesus em um outro país. Vamos enviar um homem para o Equador ou para a Venezuela, como foi o nosso irmão missionário que esteve nos visitando aí alguns meses atrás. E essas igrejas se juntam para enviar esse homem para pregar o evangelho em terras distantes, numa outra língua que não a sua língua materna. Isso é missões. Mas tudo isso consiste na mesma coisa: pregar o evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, em todas as terras. Evangelizar será sempre a mesma coisa. Então, por que devemos evangelizar? Devemos evangelizar, portanto, primeiro, por causa da queda do homem no pecado. O homem agora é pecador. Precisa de salvação. Precisa de Cristo Jesus. Devemos evangelizar por causa das sorrateiras mentiras de Satanás. O diabo continua mentindo, irmãos. Ele continua enganando as nações. Ele continua levando homens para o caminho do erro e distantes de Deus. Terceiro, devemos evangelizar por causa da única esperança e remédio para todo o mal que há no mundo: Jesus Cristo, o Senhor. É a causa pelo qual devemos evangelizar. Eu gostaria de tratar com vocês sobre essas 3 causas agora, depois de produzir essa mensagem. Primeiro, precisamos evangelizar porque o homem caiu em ruína completa quando desobedeceu ao Senhor, o nosso Deus. A desobediência é o ponto fatal da história humana. Por favor, Gênesis 2, versos 16 e 17, diz a palavra do Senhor: E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: Toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Gênesis 3, verso 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui está a desobediência. Deus havia dito ao homem que se ele comesse do fruto dessa árvore, ele morreria. E Eva, juntamente com Adão, tendo ouvido a palavra de Deus, desobedecem ao que Deus disse, porque desejaram aquilo que a árvore, o fruto daquela árvore lhes daria: conhecimento sobre o bem e o mal. Desobedeceram ao Senhor. Está aqui a ruína sendo declarada. Havia um julgamento temporal sobre esse pecado. Gênesis 3, verso 16 ao verso 19, nós temos aqui o julgamento da parte de Deus sobre os homens. Ele diz: a mulher disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerá a erva do campo. No suor da tua face comerá o pão, até que retornes à terra, porque dela tu foste tirado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Aqui estão os juízos temporais que o homem recebe por desobedecer a Deus, por causa do pecado. Note que todas as coisas ficam mais difíceis para ele.
estavam no jardim, havia frutos para comerem à vontade, apenas um lhes estava proibido comer, podiam comer de todas as árvores, poderiam viver no paraíso, sem dificuldade nenhuma, sem espinhos, sem cardos, sem abrolhos, nada que atrapalhasse sua vida, nada que complicasse a sua existência. Mas ele desobedece a Deus. E agora ele perde todo esse status de bênção que havia na terra. São expulsos do paraíso. A terra se torna sua inimiga. Ele vai produzir do fruto da terra, vai comer do fruto da terra, mas com dificuldade, Deus diz. Do suor do teu rosto agora comerás. Terás que plantar, cultivar, colher. A terra será inimiga porque ela vai dificultar o teu trabalho, produzindo espinhos contra ti. Tudo será mais difícil. E a mulher lhe diz, você terá dores no seu parto, na concepção de teus filhos. Mas o problema, irmãos, é que o julgamento de Deus não é apenas temporal. O julgamento de Deus é um julgamento para a eternidade. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem se separa de Deus. Ele perde a sua comunhão com Deus. Ele agora está servindo outro senhor, a serpente caída, o diabo. Vós sois do diabo que é vosso pai, disse Jesus aos fariseus. Vós quereis satisfazer o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio, jamais firmou na verdade, nele não há verdade nenhuma. E vocês querem fazer o que ele quer. Agora o homem que antes tinha comunhão com Deus, em Gênesis 1, Gênesis 2, em Gênesis 3, ele perde a comunhão com Deus e passa a servir ao diabo. E agora é inimigo de Deus, está morto em seus delitos e pecados. Por isso que temos que evangelizar. Esse homem foi condenado. Esse homem está em miséria espiritual. Ele precisa de uma saída desta situação terrível, irmão. Toda a humanidade se encontra nesse estado. E ela precisa saber disso. Alguns dos seus amigos não sabem disso. Alguns dos seus amigos sequer imaginam que há uma maldição sobre eles. Eles acham que as coisas estão bem. Eles acham que está tudo uma maravilha para eles. A minha vida está ótima, eu estou tendo sucesso no meu trabalho, estou conseguindo atingir meus objetivos, está tudo bem. Não, você precisa alertá-lo, não está tudo bem. Você precisa de Cristo, você está condenado ao inferno, a morrer eternamente. Leia Gênesis 3, mostre a realidade. Nossos pais pecaram e nós estamos neles, pecamos com eles. A sentença de Deus é a morte. E você precisa saber disso, pecador. Você precisa falar isso aos seus colegas. Você precisa falar isso aos seus pais, se não são cristãos. Você precisa falar isso aos seus filhos. Eles estão perdidos no mundo sem Deus. E que a qualquer momento, Deus pode ceifá-los. Depois dessa vida, irmãos, não há mais o que fazer. Toda a humanidade, sem exceção, está nessa condição caída. Precisa ter consciência. Por isso evangelizar é necessário. O pecador precisa conhecer o seu estado lamentável. Ele precisa saber a miséria que é a sua vida de verdade. Ele está enganado com as coisas do mundo. Ele está enganado com as facilidades. Precisa saber o real estado de miséria em que ele se encontra. A primeira parte da evangelização, portanto, consiste em mostrar ao homem sua terrível condição e o terrível julgamento que recairá sobre ele não se arrepender dos seus pecados. Toda evangelização deve começar assim. Você é pecador, por isso precisa de Deus. Eu tenho a mensagem que você. Eu tenho esperança para você. Eu tenho boas novas de grande alegria. Esse é o evangelho. Boas novas de grande alegria. O mundo que estava em trevas, de repente viu grande luz.
é o Evangelho. As boas novas de grande alegria que nós levamos ao mundo. Você precisa fazer isso. Não olhe para mim. Não diga, nós temos um pastor e o pastor vai fazer isso. Você precisa fazer isso. Eu não chego aos seus amigos. Eu não chego aos seus parentes mais próximos. Eu não chego no seu trabalho. Os pastores chegam a você. O evangelho chega a você. E você chega a outros homens no mundo. Você é chamado por Deus para levar essa mensagem salvífica. Para acordar pecadores ao seu lado. Faça isso. Urgente. É uma mensagem para você polir, dizer eu vou melhorá-la, eu vou lustrar ela para que ela brilhe mais ao mundo. Você precisa do evangelho, o evangelho é lindo, você já tem todo o brilho que precisa em Jesus. Então você precisa pregar essa mensagem aos seus colegas. Não tenha medo de desafiá-los sobre os seus pecados. Satanás é sagaz, irmãos. E ele vai tentar ludibriar seus amigos, a distorcer suas palavras, a não crer no que você diz. Não se acanhe, não atemorize-se diante dessas coisas. Vá fundo na pregação do evangelho. Diga que eles são pecadores. Prove que eles são pecadores. Mostre-lhes o coração caído que eles têm. Mostre-lhes o quanto eles desafiam Deus, o evangelho e Jesus Cristo, Senhor. Prove isso a eles. Você é capaz. Porque você sabe que eles são pecadores, tanto quanto eu sei. E você sabe que só Jesus é a salvação para eles, tanto quanto eu sei disso. Faça. Em segundo lugar, irmãos, precisamos evangelizar por causa das mentiras sorrateiras de Satanás. Como eu disse, aliás, como Deus disse, ele é mentiroso desde o princípio. E essa passagem, Jesus está fazendo uma referência a esse texto de Gênesis. Quando no princípio, ele mente para enganar Eva. Ele nunca se firmou na verdade. O diabo é mentiroso. Quando você estiver falando aos seus amigos que eles são pecadores, Satanás vai soprar nos ouvidos deles dizendo que eles não são pecadores, que eles são boa gente, que está tudo bem com eles. Você precisa pregar porque o diabo é sagaz. Satanás estará sempre jogando a semente podre no coração deles. Observe a sutileza do diabo e da sua mentira. Gênesis 3, verso 1, diz o texto, depois verso 4. Ora, a serpente era a mais sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus nunca disse. Deus disse, podeis comer de toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore que está no meio do jardim. Esta não comereis. Mas o diabo distorce porque ele é mentiroso desde o princípio. Verso 4. E a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Quando Deus disse, se comeres, tu morrerás. É mentiroso desde o princípio e a verdade não está nele. A Bíblia diz que o diabo é o enganador, irmãos. É o mestre das mentiras e continua atuando no palco da vida real em nossos dias. Por favor, não pensem que o diabo mentia muito no passado, mas agora ele não mente tanto, porque o homem está num nível cultural ou no nível de amadurecimento, ele consegue escapar das mentiras do diabo. Isso é uma mentira do diabo. O homem não consegue, irmãos, escapar das mentiras porque ele é pecador. Ele é sugado pelas mentiras demoníacas do diabo. O diabo continuará mentindo conforme a cultura vai sendo moldada, conforme nossas novas coisas vão sendo criadas. Ele vai inserindo sua mentira nesses caminhos novos para continuar tragando almas, enganando homens, mulheres, afastando-os do caminho do Senhor.
Não é só no passado. É agora, hoje mesmo. O inimigo de nossas almas continua a mentir, a enganar e a ludibriar. Você tem parentes descrentes, eu creio. Satanás tem prendido esses parentes. Ele tem enganado seus parentes. Ele tem enganado seus filhos. Ele tem ludibriado suas crianças com mentiras. Talvez dizendo que o mundo é bom e que o evangelho é ruim. Talvez trazendo coisas do mundo para você e dizendo que as coisas de Deus são más, como ele disse a Eva. Ele continua mentindo, enganando as nações. E é por isso que o evangelho do Senhor Jesus tem que ser pregado. É por isso que nós, a igreja, devemos ser os porta-vozes da mensagem. Nós devemos dizer ao mundo que o diabo é mentiroso e que Deus é verdadeiro. Nós precisamos dizer ao mundo que todo homem seja mentiroso e Deus é verdadeiro. O evangelho, a graça de Deus no evangelho, em Jesus Cristo, é a esperança para o homem escapar das mentiras e do engano de Satanás. Não há outro caminho. Não há antídoto, irmãos. Não há experiência que livre você do diabo e das mentiras dele. Ele é sorrateiro, é sagaz, malicioso, sutil. Ele vai enganar. A Escritura diz que ele sai para enganar as nações. Ele engana reis. Ele engana intelectuais. Olhem para a condição caída dos nossos homens das letras no Brasil e no mundo. As universidades é um antro de perdição. O diabo, irmãos, é Satanás atuando. Famílias destruídas. O diabo tem entrado ali, ele tem colocado a sua mentira. Ele tem plantado joio, mentira, falsidade. Ele continua a sair e enganar as nações. E o evangelho se faz necessário por causa das suas mentiras. A verdade tem que ser anunciada. Muitos homens são enganados com as mentiras do diabo, irmão. Todas as mentiras dele continuam sendo espalhadas sobre a terra. O evangelho desfaz essas mentiras. O evangelho desmascara o diabo, a antiga serpente mentira. Satanás é exposto como o mentiroso diante da palavra de Deus e do evangelho que você prega. Quando o homem é libertado das artimanhas do diabo, é porque a sua mentira foi percebida, porque o evangelho é luz. E ele ilumina todo homem, diz a Escritura Sagrada. Quando o homem é iluminado, ele percebe a mentira, o engano, e olha para Cristo, a sua salvação. Em terceiro lugar, precisamos evangelizar porque Jesus Cristo é a única esperança para o homem. Louvado seja Deus que nós temos Gênesis 3, verso 15. Porque se nós não tivéssemos o verso 15, tivéssemos todo o capítulo 3 de Gênesis, nós estávamos realmente perdidos. Mas Deus proveu libertação para os pecadores por meio do seu Filho gracioso, prometido no proto-evangelho de Gênesis 3, verso 15. Olhem, por favor, a passagem mais uma vez. O Senhor diz: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela, Cristo, a semente, ferirá a tua cabeça. É um golpe mortal. Um golpe na cabeça. Para finalizar o combate. Para proclamar a vitória. Gênesis 3,15 diz que o Filho de Deus, a semente abençoada que virá da mulher, Deus homem, Deus em carne, esmagará a cabeça da serpente. Isso é o evangelho sendo proclamado de maneira maravilhosa, de maneira graciosa. Aqui nós temos a doçura do evangelho. Aquilo que
de fato, irmãos, não apenas alimenta a nossa alma, mas como traz um docicar para a nossa vida de tanta amargura, de pecado, de combate. Nós temos o guerreiro vitorioso, Jesus, para lutar as nossas batalhas. Gênesis 3,15 é o maior de todos os sinais que nós temos da vitória sobre o mal. Cristo esmagará a cabeça da serpente, Satanás. Gênesis 3,15 é o Evangelho. E o Evangelho é a vitória do bem sobre o mal. Nós começamos a falar aqui de Gênesis 3 como um mundo caído, como um mundo sem esperança, um mundo em que o homem é pecador e o homem precisa desesperadamente de salvação. Aqui está remédio precioso. Senhor Jesus, sua morte naquele Calvário, naquela cruz, seu sangue derramado por nós. É isto que é preciso, irmãos. Você precisa, sua casa precisa, seus parentes precisam, seus amigos precisam, seus colegas do trabalho precisam, seus amigos da escola, da universidade precisam, seus vizinhos precisam, todos precisam. Aqui está ele, para adocicar a vida, para vencer o mal. Vence o mal. É o que Gênesis 3,15 está nos ensinando. O mal terá a cabeça esmagada pelo Filho de Deus. É a vitória do Evangelho. Estava conversando com um colega esses dias sobre escatologia. E há um termo engraçado que os nossos colegas pós-milenistas falam, que é a escatologia vitoriosa. Quer dizer que o Evangelho vai vencendo. Então há uma vitória que nós vamos vendo com os nossos olhos. E muitas outras correntes escatológicas dizem que haverá uma batalha, um combate, mas todas são vitoriosas. Porque em todas as correntes escatológicas, Cristo vence. O Evangelho vence. É uma escatologia vitoriosa. Essa é a verdade. No final da história, Cristo está sentado no trono. E a Bíblia diz que ele se alegrará com a obra de suas mãos e com o fruto do seu trabalho, os eleitos de Deus salvos. Ele se alegrará, ele será vitorioso. O Evangelho é isso. É a vitória do Senhor sobre o mal. Cristo vence o maior de todos os inimigos, Satanás. Não há inimigo pior do que o diabo. Não há nenhum dos anjos criados, caídos, seja tão perigoso quanto o diabo. Não é à toa que ele é chamado de o príncipe deste mundo. Ele é o inimigo mais temível, irmãos. Poderoso. Não é todo poderoso. É inteligente, mas não é tão inteligente quanto Deus, Cristo, o nosso Senhor. Cristo vence o último inimigo, o maior de todos os inimigos, o Golias espiritual que nos chama à batalha o tempo todo. Jesus é o nosso Davi. Aliás, Davi é um tipo de Cristo. Cristo vence as batalhas contra os maiores inimigos, irmãos. Não nós, lembre disso. Mas Cristo vence a batalha. Vence para nós. Nos dá a vitória. É o nosso Senhor, o conquistador das almas. Jesus Cristo. A grande maravilha do Evangelho é porque você precisa falar dele. Você precisa dizer ao homem que ele é pecador. E o maior inimigo dele é o diabo e ele continua mentindo. Mas não é você que derrota Satanás. É aquele que fez carne, o Senhor maravilhoso, que foi pregado naquele madeiro maldito para salvar todo o que crê. Ele conquista a vitória. Ele é o Supremo Senhor que nos ama. E nos ama tanto, irmãos, que se fez carne e veio ao mundo. Entregou sua própria vida para nós pecadores.
A vitória pertence ao Senhor Jesus. Você não vence, mas Cristo vence. Se você fosse chamado a lutar essa batalha com as suas próprias forças, ainda que você recebesse toda a instrução necessária, Satanás derrotaria você. Porque você não é tão poderoso quanto ele. Mas você é chamado a assistir à vitória do Filho de Deus. Você é chamado a descansar do lado de Cristo e ver o gigante do Senhor vencer as suas batalhas, irmãos. Que maravilha é o Evangelho da graça de Deus. Que maravilha é o grande campeão que nós temos, Jesus, o Senhor. Que maravilha é saber que pelo seu sangue nós temos a vitória eterna, perpétua, a garantia da vida eterna. O Evangelho é Cristo, meus irmãos. Portanto, o Evangelho é graça gratuita ao pior dos pecadores. O Evangelho é um presente de Deus. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. E qual era a boa notícia? Jesus veio ao mundo gratuitamente vencer por você, vencer suas batalhas. Arrancá-lo do lamaçal do pecado e lhe dar a vida eterna. Isso é o Evangelho, é o que nós temos aqui. É a promessa que encontramos a Adão e Eva, quando pecadores ainda. Então, algumas coisas importantes para terminarmos, irmão. Primeira, evangelize. Você precisa evangelizar. Você precisa ser um soldado de Cristo. Onde você vá aos seus vizinhos, pregue Jesus. De uma forma, não só entregando um papel. Fale. Fale de Cristo. Uma vez eu estava no hospital, evangelizando. Na verdade, eu fui chamado nesse dia para ir lá no hospital para evangelizar. A pessoa disse assim, olha, ele ali está em coma. Eu falei, então ele... Não. Porque muitas pessoas que estão em coma, quando retornam, elas dizem que ouviam tudo o que se passava. Ouviam os médicos conversando, falando sobre o estado dela, ouviam os enfermeiros, ouviam o familiar falando. Fale também para quem? Pregue, evangelize. Segundo, por onde começar? Evangelize sua casa. O primeiro lugar deve começar. Serve até como um treinamento. Comece com o seu marido descrente, ou com sua esposa descrente, ou com seus filhos descrentes. Sua casa serve a Deus, amplie para os seus pais descrentes, para os seus irmãos descrentes, para os seus tios descrentes. Leve o evangelho a eles, porque é mais fácil para que você seja recebido no primeiro momento em sua casa. Evangelize sua casa, evangelize sua família. Primeiro, evangelize seus colegas na escola. Não importa onde você trabalha, provavelmente você terá pessoas com você, perto de você, ao seu lado. Faça aí. Pregue. Para quem? Paulo diz a Timóteo prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Não diga, estou esperando a oportunidade. Que a Bíblia diz, quer seja oportuno, quer não. Com ou sem oportunidade, pregue a palavra. Ótima oportunidade. Às vezes, você precisa evangelizar. 1
Eu citei aqui algumas, mas na verdade, como diz, é uma só. Evangelize. Faça isso. Faça isso da sua maneira. Faça isso conforme as suas condições. Se você possa tirar um dia para sair de casa, e o seu propósito diante de Deus é levar em nome de Jesus pessoas do meu bairro. E você então sai. Não precisa da igreja para fazer isso. Não precisa de muitos amigos para fazer isso. Pode fazer isso sozinho. Saia de porta em porta e diga às pessoas que veio trazer uma boa notícia. Todo mundo vai querer saber que boa notícia. Experimente fazer isso. Bata na porta de alguém, um amigo, um vizinho. Quando ele abrir a porta, diga: tem uma ótima notícia para você. Você acha que ele vai fazer o quê? Qual será a reação dele? Ele vai fechar a porta? Ele vai sorrir. Vai dizer: puxa, pois diga. Olha que recepção do evangelho. Coisa maravilhosa. Você então diz: a minha notícia para você. Deus, Cristo, Evangelho, é melhor do que dinheiro, é melhor do que a saúde, é todas as coisas. Salvador que eu vim trazer para você. E falar um pouco sobre ele. E comece a falar. Irmãos, evangelize. Criem as oportunidades. Depois você diga: tempo para sair, tirar um dia do meu tempo para ir aos meus vizinhos. Faça no seu trabalho. Crie uma oportunidade no seu trabalho, talvez na hora do almoço, talvez num dos corredores do hospital em que você trabalha, talvez uma empresa em que você opera máquinas, alguém está sentado do seu lado, no computador, você pode conversar com ele. Não há desculpa para não evangelizar. Nós somos chamados a isso. Veja, é a salvação dos homens, irmãos. É a maior mensagem de todos os tempos que nós temos aqui. A mensagem que o homem precisa desde Gênesis 3, desde o começo, do princípio do mundo. E você tem essa mensagem. Não vai fazê-la? Não vai entregá-la? Vai retê-la para si mesmo, sabendo que é chamado para isso? Não. Vá, evangelize, faça. Não tenha medo de represálias, não tenha medo de palavras contrárias. Vai e pregue. Resultados não são com você. Não se cobre. Não fique dizendo: eu estou indo, ninguém está se convertendo. Não é para você essa parte. Essa parte você pode deixar com aquele que sabe operar o coração do homem. Aquele que sabe, aquele que consegue penetrar onde você não consegue. Esse Senhor vai fazer o que ele tem que fazer. Sua parte é entregar a mensagem de Deus. Só. Depois volta para casa e ora. Agradece. Deixa Deus operar. É a simplicidade do evangelho, da evangelização. Deus nos dê alegria, ter muitas almas rendidas aos pés do Senhor Jesus Cristo, pela nossa instrumentalidade, por mim e por você. Possamos dizer, antes do fim dos nossos dias, como Paulo, que chamava Timóteo de seu filho na fé. Nós tenhamos muitos filhos como Paulo. Os homens e mulheres que foram arrancados das trevas do pecado, porque você pregou a eles. Faça isso. Deus abençoe, irmão. Ficamos de pé, vamos orar mais. Poderoso Deus, Pai Celeste, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por despertar o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Especialmente falando sobre evangelização, algo que é tão necessário. E nós somos tão tímidos ainda, Senhor. Deus tenha misericórdia de todos nós. A começar por mim, Senhor. Tua misericórdia seja derramada sobre a minha vida. Para que eu seja um exemplo para a igreja, para a minha casa, para tantos outros à minha volta. Deus opera também no coração de cada um que ouviu essa mensagem. Desperta-os para a obra da evangelização. Para que possam pregar no seu tempo, seus amigos, a sua
E assim muitas almas seriam alcançadas para a glória do teu nome rico e poderoso. Deus, nos use, Senhor Deus. Nos use como instrumento. Nos dá a alegria de participar da tua obra de salvação como meros instrumentos, proclamadores da tua palavra. O mérito nunca será nosso, Senhor. Que o nosso coração jamais seja enganado achando que há alguma virtude em nós mesmos, mas que a tua palavra brilhe por meio de vasos pecadores como nós. Que a tua palavra e o teu Filho Jesus sejam anunciados de maneira forte, poderosa, convicta, Senhor Deus, por homens, mulheres pecadores. E haja salvação, Senhor, e que tudo seja para o teu louvor e a tua glória. Em nome de Jesus.